Olá, alunos! Mais uma aula de filosofia e, dando continuidade, como assim tinha prometido, vamos ainda falar um pouquinho mais desse filósofo conhecido como Rousseau e depois trafegarmos, transitarmos pelos outros grandes filósofos desse tema chamado contratualismo. Bom, está aqui. O estado de natureza, uma imaginação. O estado de natureza proposto por filósofos contratualistas modernos como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau é uma hipótese que representa uma construção teórica, uma especulação sobre o estado primitivo da humanidade antes da formação da sociedade civil. Esses filósofos utilizaram o conceito do estado de natureza como um ponto de partida para discutir e justificar a necessidade de contrato social e a criação de governo. Não há evidências históricas ou antropológicas diretas que validem ou invalidem a descrição do estado de natureza. Então, nesse slide está se propondo que são teorias, teorias, não existe uma evidência científica, empírica, que garanta que um desses filósofos estão certos ou estão equivocados. São especulações, ou seja, a partir da contemplação, a partir de uma reflexão, se intuiu a necessidade de estabelecer um contrato social que justificasse essa abordagem para com o Estado. Vamos entender um pouquinho mais o que seria esse contrato social. Tratando um pouquinho do contrato social, seria um acordo que a sociedade estabelece com o Estado representado como o barão de Montesquieu que apresenta os três poderes, sendo o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, a sociedade, ela estabelece, ela transfere poder a essas instâncias e, ao mesmo tempo, solicita, exatamente de que esses três poderes façam cumprir os direitos da sociedade, visando que elas tenham direitos sociais, direitos econômicos, direito à segurança, direito exatamente civil, no sentido de leis civis, que garanta exatamente os direitos e deveres. Então, isso é o contrato social que tanto esses três estão abordando. Vamos entender agora um pouco quem são esses três aqui. Então, nós temos aqui a filosofia política. Esse é um dos temas que é muito abordado dentro daquele que se detém a estudar, por exemplo, política, ciência política, ou sociologia, ou antropologia, Então, esses temas aqui são muito utilizados, sobretudo ainda até no campo da filosofia do direito. Para quem vai ser um advogado, terá que se debruçar nesses três grandes filósofos. Então, de um lado temos Rousseau, na parte central temos o John Locke, e exatamente à nossa esquerda nós temos o Rousseau. Vamos entender aqui agora o contratualismo com esse símbolo de duas mãos em um acordo. Então, é um acordo mesmo entre a sociedade e a própria sociedade, no sentido de que ela transfere poder a três instâncias, e essas três instâncias vão auxiliar, estabelecendo leis, fazendo cumprir as leis, e executando as leis. Vamos lá. O homem, no seu estado de natureza, é cruel, mau e egoísta. E isso está falando o Hobbes, Thomas Hobbes. E aí aqui nós temos a frase central, a frase magna, estado de natureza. E depois você pode ver nessa imagem aqui uma série de pessoas se degladiando, lutando, brigando, entrando em tremenda confusão. Diferentemente do filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que dizia e afirmava que o homem era bom
no seu estado inicial, que ele chamava de estado de natureza, e depois ele dizia que quando esse indivíduo chegava, sei lá, a uma idade de 10 anos, 12 anos, que ele teria que participar da relação com a sociedade, ele então acabava se corrompendo, ou seja, as influências, né, do egocentrismo, né, da avareza, de todos esses elementos, acabava corrompendo aquilo que era bom. Já em Thomas Hobbes, ele vai propor: não, o homem não nasce bom, o homem é mau, né? O homem, o estado de natureza do homem é cruel, mau e egoísta. Bom, se o homem, para Thomas Hobbes, é cruel, mau e egoísta, então agora ele vai levar a uma outra consequência. Olha, agora nós temos aqui um conflito, né? E do outro lado, à nossa esquerda, nós temos paz, representado por 4 pessoas de maneira serena, tranquila, né? E aqui a parte de cima nós temos a igualdade, e na parte superior à esquerda nós temos um governo absoluto. O que é o governo absoluto? O governo absoluto é exatamente aquele período das navegações onde você tem a centralização do poder, centrado, olha a redundância minha, centrado no monarca, no rei. O rei é ele que detém exatamente esse poder máximo. Ele estabelece impostos, ele estabelece leis, todos cumprem a lei, mas se ele quiser quebrar a lei, ele quebra, né? Enfim, então esse período é o período do absolutismo. Só que Thomas Hobbes olha e vê aquela sociedade que está desgastada com esses tiranos, esses reis que estabeleciam impostos altos, vivia impulsionando sobre a sociedade uma ação um pouco mais tirana e etc. Então essa sociedade já inquieta começou a pedir que houvesse uma mudança de sistema governamental. O Thomas Hobbes, ao ver isso, ele percebe o seguinte: olha, se vocês consideram ruim o sistema de governo absolutista, pior vai ficar se vocês tirarem esse sistema chamado de sistema absolutista. E aí então alguém poderia perguntar: mas por que Thomas Hobbes ficaria pior do que já está? Ele diria: porque bom ou mal é o rei que estabelece a ordem, porque quando há algum tipo de conflito, ele então estabelece a guarda real, e a guarda real então vai reprimir aquelas confusões, vai reprimir aqueles conflitos, e então esse Estado dialogando exatamente com essa incorporação militar que reprimir trazia paz. Então, para ele diz: o sistema do governo absoluto, embora tenha as suas muitas deficiências, ela contudo é excelente para conter o problema de natureza do homem. E aí você diria: mas qual é o estado de natureza do homem? O estado de natureza do homem é que ele é cruel, ele é mau e ele é egoísta. E se cada um é egoísta, em algum momento vão haver entre eles conflitos, né? Vão se degladiar, vão se destruir. Aliás, Thomas Hobbes até usa uma frase chamada da seguinte maneira: ele diz assim: o homem é lobo do próprio homem, ou seja, o próprio homem se devora, e para que não se devore, para que não se destrua, para que não se aniquile, então justifica, legitima um Estado forte, um Estado com braço de ferro, que utiliza a sua força militar para reprimir todo e qualquer tipo de ação negativa da sociedade. Então, inclusive, o Thomas Hobbes vai utilizar uma alegoria, uma expressão utilizada no livro de Jó, né?
dos 40, capítulos 40 a 41, chamado de Leviatã, né, que era, de acordo com essa palavra do hebraico, era algum tipo de fera aquática, né, uma espécie, sei lá, de um crocodilo, né, ou um grande animal feroz que vivia no mar. Então ele vai dizer que essa fera é o estado, e essa fera ela deve ser temida. Então as pessoas não fazem piores males, porque contudo, bem ou mal, existe o estado do Leviatã, que vai reprimir essas forças e portanto vai trazer uma tranquilidade relativa. Eu digo relativa porque o rei tinha abusos de sua autoridade. Então, para Thomas Hobbes, ele vai admitir de que só é possível haver igualdade quando você tem um Estado forte, que ele chama de governo absoluto. E, portanto, além de ter igualdade, só é possível ter paz por meio do medo, paz por meio da coerção, paz por meio de uma ação restringidora que vai resolver os problemas da sociedade. Aí então, temos nessa última imagem aqui, Rousseau de um lado, o homem no seu estado de natureza é bom, a propriedade privada, casa, dinheiro, fábricas e por aí vai, né? E então temos a imagem de um anjo e de um espírito mau, né? Um capiroto, um Belial, como diria, um Rassatã. Então, quando eu represento essa espécie de anjo, que quando entra em contato com a sociedade, esse demônio, né, essa coisa má, acaba me corrompendo, né? Então aí tem a frase: a sociedade o corrompe. Bom, hoje nós vamos então encerrar mais essa aula e esperamos que você possa ficar atento para nós ainda explicarmos muito em breve o que seria a proposta agora de outro filósofo contratualista chamado de John Locke. Até a próxima, alunos, e fiquem ligados, né, nessas aulas de filosofia que vamos, a cada período, vamos estar decodificando e conceituando de maneira muito minuciosa e muito aguda os conceitos de filosofia. Até a próxima aula, que Deus abençoe vocês.